A gente vai para imagens ao vivo da região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Ó, você vê na imagem, e essas pessoas são funcionários que trabalham em um prédio da Petrobras que fica na Avenida Paulista. E por que eles estão ali? Eles tiveram que evacuar o prédio porque tremores, pequenos tremores, foram sentidos na região da Avenida Paulista. Também temos a informação de que funcionários de outros prédios também na avenida tiveram que deixar o seu trabalho por conta destes tremores. Porém, o Corpo de Bombeiros informa que enviou uma viatura para o local para apurar do que se tratam esses tremores, porque ainda não houve o chamamento de nenhum pedido de socorro, ninguém pediu para ser atendido, não houve nenhuma ocorrência para atender qualquer tipo de tremor. Fato é que a gente vê aí nas imagens funcionários que foram orientados a deixar o prédio da Petrobras, que fica aí, agora você vê a imagem do alto da Paulista, onde funcionários tiveram que deixar os prédios da Petrobras por conta de tremores que foram sentidos. Também temos a informação de que esses tremores também foram sentidos no prédio da reitoria da USP, que fica na zona oeste de São Paulo, não muito longe ali da Avenida Paulista. Porém, a USP informa que o prédio continua funcionando normalmente, ninguém precisou deixar o local, diferentemente do que aconteceu na Paulista. Aline, a gente está recebendo informações aqui também de que aconteceu um tremor na Bolívia e prédios do centro de Brasília estão sendo esvaziados por conta também de um tremor de terra. Esses tremores foram sentidos no setor comercial sul, para quem conhece Brasília. Foram 3 abalos pequenos, um abalo maior. As primeiras informações dão conta de que durou mais de 5 segundos. Esse tremor foi sentido por volta de 10h55, então há cerca de entre 20 minutos, meia hora. Até a última atualização que a gente tem, não tinha nenhuma confirmação de fato, de registro de atividade sísmica na capital, mas fato é que esses prédios, então, estão sendo esvaziados. Foram esses 3 tremores, então, 3 abalos pequenos e depois um abalo maior. Foram sentidos também nas sedes da Infraero, de acordo com as primeiras informações que a gente recebe, TerraCap, que é um órgão de Brasília, também Secretaria de Segurança Pública e ainda no prédio do Ministério da Justiça. As pessoas que estavam por ali ao redor, no setor indústria, abastecimento e também no aeroporto Juscelino Kubitschek, falaram sobre esse tremor, relataram ter sentido esse tremor. São essas as informações que a gente tem então. Teria havido um tremor também na Bolívia e a gente sabe que prédios em Brasília estão sendo esvaziados, principalmente ali na região central da capital federal, por conta desses 3 abalos pequenos e depois um abalo maior, que aconteceram agora há pouco, cerca de meia hora, 25 minutos. Kel, dentre esses tremores já confirmados, alguns deles sentidos aí na Avenida Paulista, você vê imagens então de pessoas na calçada, pessoas que trabalham neste prédio da Petrobras na Avenida Paulista e foram pessoas que foram orientadas a evacuarem o prédio por conta destes tremores que foram sentidos também na região da USP, a Universidade de São Paulo, na zona oeste da cidade. A USP confirmou que houve esse tremor, que foi sentido, inclusive, no prédio da reitoria, mas que não houve essa orientação de deixar o prédio, como aconteceu na Paulista. Também temos informações de pessoas que trabalham em prédios na região da 13 de Maio, que fica ali também pertinho da Paulista, ou seja, tremores sentidos em toda essa região, o miolo ali que pega a região central e zona oeste da capital paulista. E além desses funcionários da Petrobras que a gente vê aí nas imagens, também pessoas que trabalham em outros prédios da Paulista, mas que a nossa câmera não mostra neste momento, também tiveram que deixar os seus locais de trabalho. Informações começam a chegar, Raquel, e agora temos a confirmação que pessoas, funcionários do Ministério Público aqui de São Paulo, o prédio do MP aqui em São Paulo fica na rua Riachuelo, região central da cidade, tiveram que deixar também o prédio do MP na capital paulista por conta desses tremores que também foram sentidos por lá.
Mas reafirmando aqui para vocês que essa imagem é da Avenida Paulista, região da Bela Vista, fica ali no miolo da região central, zona oeste de São Paulo. E a gente vê imagens de funcionários na calçada que deixaram o prédio da Petrobras na capital paulista. Mais tremores que foram sentidos, então, em outras regiões da cidade. Raquel confirmou agora também em prédios públicos de Brasília e também tremores que foram sentidos na Bolívia. Para quem está chegando agora, você vê imagens agora ao vivo da Avenida Paulista, onde funcionários que trabalhavam em um prédio da Petrobras foram orientados a deixar seus locais de trabalho e desceram ali para a calçada por conta de tremores que foram sentidos na região central e oeste da capital paulista. Raquel, só confirmando, também foram evacuados funcionários do Ministério Público aqui de São Paulo, na região central de São Paulo. A gente recebeu a informação aqui, então, sobre esse tremor em Brasília, que a gente falou agora, sobre esses prédios que estão sendo esvaziados depois desse tremor de terra, principalmente na região central da capital federal. O site de notícias G1 publicou um vídeo que a gente vai assistir agora desse tremor. Esse vídeo foi feito pelas pessoas que estavam aí na hora. A gente já vê ali muita gente já do lado de fora. Esse vídeo foi publicado agora há pouco no portal de notícias da Globo G1. A gente vê ali muita gente, né? Os prédios aí que foram esvaziados. A gente tinha essa informação de 3 tremores menores, depois de um tremor maior, há cerca de meia hora no centro de Brasília. E a gente tem informação agora de que o Observatório Sismológico da UNB, a Universidade de Brasília, disse mesmo que o tremor foi reflexo de um terremoto que atingiu a magnitude de 6,7, que aconteceu na Bolívia. Então, foi um reflexo aí desse terremoto de maior intensidade, de 6,7 na Bolívia, e esse abalo, então, foi sentido em Brasília e também aí na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, de onde a gente acompanha essas imagens ao vivo com as pessoas aí já também que foram retiradas dos prédios. São vários os prédios comerciais, né? Quem conhece a região da Avenida Paulista, muitos prédios comerciais, coração ali financeiro também da capital paulista. E essas pessoas foram então retiradas desses prédios depois desse tremor. Confirmado então, foi um terremoto de magnitude 6,7 que aconteceu na Bolívia, com abalos sentidos em Brasília e em São Paulo, isso segundo o Observatório Sismológico da UNB, a Universidade de Brasília. Raquel, acabei de receber um e-mail aqui das nossas equipes no interior de São Paulo com a informação de que o prédio da Prefeitura de Marília, no interior paulista, também tremeu e precisou ser evacuado às pressas. O Corpo de Bombeiros chegou há pouco ao local, que fica no centro de Marília, e está investigando o que aconteceu. Claro que, ao que tudo indica, são tremores que estão sendo sentidos por um mesmo evento sísmico. A gente está acompanhando a informação que chegou de Brasília, então, desse terremoto confirmado de escala 6,7 na escala Richter, na Bolívia, que foi sentido também em Brasília, em São Paulo e no Rio Grande do Sul nesta manhã. Além da capital paulista, também registro, Raquel, então, de tremores que foram sentidos em Marília, no interior paulista, no prédio da prefeitura da cidade, onde os funcionários também precisaram deixar o local. Mais uma vez aí para vocês ver as imagens de Brasília. Então, a confirmação desse tremor aí sentido em cidades do interior de São Paulo, também na capital paulista e na capital federal. Esse vídeo aí a gente viu no site de notícias G1, portal da Globo. Eles publicaram agora há pouco as pessoas que foram retiradas dos prédios aí na região central por conta desses 3 tremores que aconteceram mais cedo, 3 tremores menores, um tremor maior. Confirmado, então, que foram esvaziados vários prédios, a sede da Infraero, da Terracap, da Secretaria de Segurança Pública e também do Ministério da Justiça. Há relatos também de que pessoas que estavam no setor de indústria e abastecimento, no aeroporto Juscelino Kubitschek, também sentiram esse tremor, também esses prédios foram esvaziados. E a confirmação que chegou agora há pouco, então, do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, de que foi um reflexo de um terremoto que aconteceu na Bolívia. Esse terremoto atingiu a magnitude 6,7 e aí esses abalos foram sentidos em Brasília,
na Avenida Paulista, no centro de São Paulo e também em cidades do interior de São Paulo. Ok, confirmando aqui informação, corrigindo informação que vai chegando, a gente vai atualizando para vocês. Esse terremoto confirmado é de 6,8 na escala Richter. E não 6,7, terremoto registrado na Bolívia e que foi sentido aqui no Brasil, em cidades como Brasília, São Paulo e algumas regiões do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. E aqui na capital paulista, o tremor maior foi sentido nesta região central da Avenida Paulista, em ruas do centro de São Paulo. Inclusive, funcionários do Ministério Público de São Paulo tiveram que deixar o prédio do MP por conta desses tremores. Outros prédios da região central e também dessa região da Paulista, como na Rua Augusta, também acabou de chegar informação para a gente que pessoas que trabalham em vários prédios da Rua Augusta, que fica ali, cruza ali a Avenida Paulista, uma rua grande, importante desse miolo da Paulista em São Paulo, também várias pessoas tiveram que deixar seus locais de trabalho por conta desses tremores que foram sentidos não só na capital paulista, como também no interior de São Paulo. E confirmando então a força desse terremoto na Bolívia, que foi sentido aqui no Brasil, é de 6,8 na escala Richter. Em Brasília, como a gente já disse, vários prédios públicos precisaram ser evacuados. Raquel, então, sentido aí em 3 pontos diferentes do Brasil, esse terremoto registrado na Bolívia. Pois é, medo aí para todo mundo, esse susto, né? A gente que aqui no Brasil não está acostumado com esse tipo de fenômeno, mas que aconteceu de verdade, na verdade, na Bolívia e foi sentido aqui, né? Foram reflexos, isso de acordo com os pesquisadores lá da Universidade de Brasília. Então, esse tremor que foi sentido aí na capital federal e também em São Paulo foi reflexo de um terremoto de 6,8, que aconteceu agora, cerca de meia hora, na Bolívia. Foram vários pontos de Brasília, também com pessoas sendo retiradas dos prédios, principalmente ali na região central. E aí a região central de São Paulo também, a gente acompanha essas imagens ao vivo. A gente ainda não tem relatos sobre danos em estruturas ou pessoas feridas, mas fato é que, por precaução, então, os funcionários desses órgãos aí, desses prédios que funcionam aí na Avenida Paulista e também na região central de Brasília, foram retirados dos escritórios por medida de precaução depois desse terremoto aí, desse abalo que foi sentido em consequência do terremoto de 6,8 que aconteceu agora há pouco na Bolívia. Raquel, para a gente até passar informação clara para o nosso assinante, essa atualização da força desse terremoto na Bolívia, de 6,7 para 6,8, essa atualização foi passada pelo Observatório Sismológico da UNB, que monitora 24 horas esses eventos sismológicos. E foi esse observatório que passou essa informação desse terremoto registrado na Bolívia, de 6,8 na escala Richter. E aí você vê imagens de Brasília, capital federal, onde esses tremores também foram sentidos com bastante força, ao ponto dos funcionários precisarem evacuar vários prédios públicos da capital federal, como a gente viu aí a Raquel dando as informações de que a sede da Infraero sentiu esses tremores, outros prédios também sentiram, e aí os funcionários foram orientados a deixar esses locais de trabalho por segurança, mas lembrando que não há informação de feridos, de vítimas em nenhum desses locais onde foi sentido o reflexo desse terremoto na Bolívia, de 6,8 na escala Richter. Terremoto registrado às 10h40 da manhã, horário de Brasília. E isso são informações do Observatório Sismológico da UNB, que fica em Brasília, de onde você vê imagens agora das pessoas que tiveram que deixar seus locais de trabalho porque esses tremores foram sentidos e, por medida de segurança, as pessoas foram retiradas desses locais. Aqui em São Paulo, onde também houve bastante reflexo desse terremoto, na capital paulista, o Corpo de Bombeiros nos disse que enviou uma viatura até a região da Avenida Paulista, uma das áreas mais movimentadas da cidade, num dia como hoje. Um cartão postal nosso foi levado uma viatura para lá, foi enviada para que seja feita uma apuração por parte do Corpo de Bombeiros. De qualquer forma, já sabemos o motivo desses tremores, a relação direta dele como reflexo aí desse terremoto registrado na Bolívia, às 10h40, horário de Brasília, terremoto de 6,8 na escala Richter, Raquel. E aí você vê a imagem, mais uma vez, da Avenida Paulista, imagem do alto,
feita pelo nosso helicóptero, que mostrou os funcionários de um prédio da Petrobras, na Paulista, que deixaram seu ambiente de trabalho, deixaram o prédio como orientação por conta desses tremores que foram sentidos minutos atrás. Reflexos, então, em São Paulo, interior de São Paulo, Brasília e também no Rio Grande do Sul. Pois é, Aline, a gente tem informação aqui dos nossos assinantes também que estão mandando para a gente aqui alguns relatos pelas redes sociais. O Hudson, que mora em Brasília, ele fala aqui que prédios do MEC, Codeplan, a Codeplan é uma empresa lá de Brasília, Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Ele fala que o prédio da TerraCap também, que é a companhia imobiliária, né, Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal, nesses prédios foi sentido esse tremor, foram sentidos esses abalos e então as pessoas foram retiradas de lá. São as informações que a gente tem aqui passadas pelos nossos assinantes que moram em Brasília. Esses abalos a gente sabe que foram sentidos em diversos prédios, diversos pontos da capital federal, também em São Paulo e no interior. E a gente acaba de receber informação de que alguns bairros de Santos, também no litoral, como o bairro do Gonzaga, e até regiões do Rio Grande do Sul foram impactadas por esse tremor. Esse terremoto, então, aconteceu na Bolívia, de acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, atingiu a magnitude de 6,8 e aí causou reflexos, então, em várias regiões aqui do Brasil. Avenida Paulista, em São Paulo, cidades do interior, a Aline já falou, como Marília, agora a gente recebe a informação de que cidades do litoral, como Santos também, a capital federal, algumas áreas ali de Brasília, principalmente a região central e também Rio Grande do Sul.